Oi, gente. Ai, não, gostei mais assim mesmo. E gravar assim é tenso, viu? Porque não tem filtro, cara. Socorro, a pessoa ficar me vendo assim. Bizarro, mas... Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou, né? Então, let it go. Gente, hoje o vídeo de hoje, olha, presta atenção. Toda semana eu vou fazer um vídeo pra postar aqui no Insta. Tem um monte de tema, então, assim, conteúdo vai ter com força. E eu gosto de fazer isso pra vocês, né? Eu faço isso há 999 anos e eu gosto muito de estar aqui ensinando pra vocês como eu enxergo a vida, como eu ajo diante de tais situações e com isso tentando ajudar. Cara, eu tô bugada com essa luz, eu acho que ficaria melhor ao contrário. E agora? Sigo? Porque, tipo... Enfim, vou continuar. Vamos lá. Já tem 1 minuto e eu só falei abobrinha. O primeiro assunto vai ser sobre compulsão alimentar. É um tema que, assim, faz muito tempo que sempre aparece aqui no meu Insta. E ultimamente tá aparecendo demais. Então, assim, parece que de tempos em tempos dá uns tilts na cabeça de vocês e começa todo mundo a ficar meio compulsivo. Não julgo porque isso já aconteceu comigo pontualmente, né? Quem é meu paciente sabe que eu dou até meu exemplo em consulta quando eu atendo um paciente com a mesma condição. Então, como eu já experimentei passar por esse lado meio compulsivo, né? Um descontrole alimentar, uma necessidade de comer X comida e tinha que ser tal comida em X quantidade e às vezes até exagerar a mais, 2, 3, 4 vezes que seja. Então, assim, eu sei um pouquinho do que o paciente sente. Por isso que facilita um pouco a conduta na hora de montar uma dieta, né? Pra quem não sabe, eu sou nutricionista e atendo em consultório, seja online ou presencial. Então, vamos lá. O que seria a compulsão, né? Antes de falar sobre o que de fato a minha opinião vai contar aqui, primeiro, entenda uma coisa que muita gente fala que compulsão é você comer, sei lá, 1 brigadeiro, 2, 3, 10 brigadeiros. E assim, isso não é compulsão, isso é simplesmente porque a comida é gostosa e você exagerou, tá? Compulsão alimentar diagnosticada por psiquiatra, né? Isso é uma doença da cabeça. Ela se caracteriza por um exagero de comida e, assim, não existe escolha alimentar. Qualquer alimento serve. Então, a pessoa, ela vai chegar na geladeira e ela vai encontrar feijão com maionese, com queijo, com brócolis, com biscoito recheado e ela vai comer aquilo ali sem freio. É como se tivesse um vazio dentro de si e você tivesse que comer qualquer coisa para tentar calar esse vazio. Então, a compulsão alimentar, ela se caracteriza principalmente por essa condição. E ela tem que estar acontecendo muitas vezes na semana e não uma vez no mês, por exemplo. Então, assim, não é você, comi um pacote de pipoca ou uma lata de brigadeiro de Nutella. Não, isso aí é a comida que é gostosa. Seu paladar está acostumado com esse estímulo e tá simplesmente querendo mais. A motivação que você tem, que é a dopamina ali, para você sentir o sabor daquele doce, essas comidas fazem com que seu cérebro vá sempre atrás, buscando sempre mais. Repare que é sempre por uma coisa gostosa. Ninguém tem uma compulsão por ovo com brócolis, por exemplo. É sempre por alguma comida hiperpalatável. Um sanduíche, um doce que seja, enfim. Agora vamos para o ponto de uma pessoa que não é compulsão alimentar, mas tem um exagero na comida e não consegue parar ao comer coisas gostosas. Saiba que isso é um hábito.
simplesmente um hábito. É fácil eu chegar aqui e dizer, gente, isso aqui é um hábito, então agora vamos mudar esse hábito e pronto, acabou. Não, não é isso que eu tô querendo falar. Mas fique você sabendo que isso é um hábito. Falando, a compulsão, ela é essa compulsão, né? Não a compulsão patológica diagnosticada. Esse exagero alimentar, essa sensação essa vontade voraz de você querer comer um X alimento específico que vocês chamam de compulsão, que na verdade não é compulsão, mas eu entendo quando vocês falam que tem compulsão, é um exagero alimentar por um alimento específico e que tem que ser aquele, naquele momento, naquela hora, naquela quantidade. Isso não é compulsão, mas eu entendo quando vocês falam que tem compulsão alimentar, beleza? Então, saibam que isso é um hábito que o seu corpo adquiriu. Diante de X situação, ele ia atrás de X comida. Antigamente, agora a gente vai voltar lá atrás, na época das cavernas, porque o nosso corpo, ele é daquela época. O mundo não evoluiu ao ponto de nós metabolizarmos comidas atuais. Biscoito, pipoca, pão, industrializados em geral. Então, o nosso corpo, ele é biologicamente falando, fisiologicamente falando, ele é feito para comer comida de verdade, comida que vem da natureza. Então, na hora que você se alimenta de um alimento hiperpalatável, ele entende aquilo como uma coisa muito gostosa e não quer parar de comer. A nossa ansiedade, ela era de você buscar um alimento para comer e se esconder numa caverna para fugir do leão, fugir da tempestade, fugir de animais silvestres que pudessem nos matar. Sendo que hoje a nossa ansiedade é com as coisas que estão em nossa volta, né? Com o trabalho, com o chefe estressado, com o relacionamento que não deu certo, com um acidente de carro que bateram no seu carro, com o personal da academia que lhe irritou, que chegou atrasado. Então, essas são nossas ansiedades atuais, diferente de antigamente. Então, da mesma forma que a gente tinha ansiedade lá atrás e a gente fugia, não é que eu tô dizendo que a ansiedade é ruim, ela é importante. Porque se a ansiedade ela não existisse, nós íamos ser mortos pelos animais silvestres, nós não iríamos ter estímulo para correr de um animal e de buscar comida, porque a comida é prazerosa, então a gente tem que ter o estímulo para procriar, para ir atrás de um companheiro, para fazer procriação, família, da mesma forma que a gente precisa ter fome para ir atrás de comida. Só que hoje em dia, a comida, ela tá abundante. Então, assim, pessoas compulsivas, antigamente, elas iriam se dar bem no sentido de acumular muita comida no corpo para que não precisasse passar fome. Hoje, nós temos comida em abundância e nós não precisamos comer muito para sobreviver. Pouco ali de comida já é suficiente pra gente não morrer de fome. Hoje, a ansiedade, ela é uma coisa mais tranquila, são emoções. Quando eu digo tranquila, é no sentido de que você não precisa correr, você não precisa se proteger de um leão, você não precisa caçar para comer, tá tudo muito mais fácil. Então, por outro lado, tá muito mais fácil ter comida ao nosso redor. Então, da medida que tá fácil você não precisar correr de um animal e ter que correr da chuva das cavernas e tudo mais, tá muito fácil ter acesso à comida. Então, a gente parou de ter ansiedade instintiva, que antigamente não existia bem materiais, então você não tinha onde morar, tudo mais, e por outro lado, a comida ficou muito mais fácil. Então, antes a gente precisava caçar para comer, hoje a gente não precisa caçar e tem comida muito fácil. Agora, a ansiedade, ela vem da cabeça, né? O medo do amanhã, o medo de amanhã não ter o que eu imagino que tenha e tudo mais. E aí, o que acontece? A gente corre para comida porque é uma forma fácil e gostosa de relaxar a nossa mente. Só que é um falso relaxamento, porque depois gera tristeza, angústia, culpa, arrependimento. E agora que eu quero que vocês entendam que é nessa hora que de repente aconteceu uma compulsão, entre aspas, que acabou a compulsão, pronto, fechou a janela, volta para a dieta e esquece o que aconteceu. Você vai se observar, vai ter um autoconhecimento ali, mas assim,
tente focar no que você vai fazer agora e não no que aconteceu. Focar em treinar, focar em se alimentar saudável, né? Seguir o plano pela sua nutricionista, do jeito que ela fez pra você. Focar em dormir cedo e ver qual foi o motivo que aconteceu de eu ter tido essa compulsão. Qual foi o sentimento que eu tive para que isso tenha acontecido. Tem diversas coisas que podem calar, digamos assim, a ansiedade, né? Você pode correr, você pode treinar, você pode ler um livro, passear com o cachorro, brincar com seus filhos, dormir, tomar um banho. Enfim, diversas coisas que você pode fazer que não seja com a comida. Porque o problema é que às vezes a pessoa quer emagrecer e ela não consegue justamente porque não consegue ter o controle desses episódios compulsivos. Então, faz uma dieta e aí acontece um excesso. Aí volta pra dieta. E você entra num ciclo que nunca tem fim e não tem resultado. E isso gera tristeza, frustração, arrependimento. Do outro lado, vocês precisam entender que essas comidas, gente, elas foram feitas para serem gostosas. É o intuito da indústria. Então, assim, não se sintam mal por não ter mais força que uma comida. Porque é gostoso mesmo. Então, pessoas que não têm controle, às vezes fazer uma abstinência, não ter em casa, ajuda muito. Você acha que se na minha casa tivesse um monte de coisas gostosas, eu não ficaria comendo? Óbvio que sim, gente. Isso é fato. A dopamina, né, que é um hormônio ali, na verdade um neurotransmissor, que faz você ir fazer aquela coisa que você vai ter sensação de prazer, ela é a molécula do mais. É tipo quando você conta uma piada e todo mundo começa a rir e você quer continuar contando essa piada, porque você sentiu prazer ao ver todos rindo ali. Então, é a mesma sensação com a comida. Ela faz você ir buscar o prazer. A dopamina, ela faz você ir buscar o prazer. Mas quando você come, às vezes nem é esse prazer que você imaginava, mas o fato de você ir. Até porque se fosse uma vontade de comer alguma coisa específica, você mataria aquela vontade com uma mordida, 2, 3, e não precisar comer 1, 2, 3, 4, 10 pacotes de chocolate, entendeu? Enquanto profissional da saúde, gente, tenham cuidado com essas compensações que vocês fazem ao ter esse tipo de episódio. Do tipo, tive uma compulsão, entre aspas, né? Porque eu já expliquei que compulsão não é o que vocês tanto falam. E agora eu vou fazer um jejum. Aí você se estressa porque o jejum em muitas pessoas é estressante, principalmente aquelas que não comem da forma correta. E aí gera um exagero novamente. Então tenham bastante cuidado. Então, evitar ter em casa, evitar estímulos, evitar gatilhos. Por exemplo, pessoas que ficam vendo imagens de comidas muito gostosas e tem vontade de comer. Se você for uma pessoa lariquenta dessa forma, evite ter esse acesso. Evite ter, por exemplo, deixar de seguir lanchonetes, doces, essas coisas assim. Ser uma pessoa compulsiva significa que da sua natureza lá atrás, isso seria bom para você sobreviver. Você não iria morrer com facilidade. Você iria conseguir comer muito mais que as outras pessoas para poder viver. Mas lembre-se que hoje em dia nós estamos num momento de abundância. Tem comida em toda a esquina. Eu mesma moro em frente ao McDonald's. Do lado tem um supermercado, do outro lado tem minha casa tem comida. Então, assim, não vai acontecer, gente. Vocês não vão passar fome. Botem isso na cabeça de vocês, que amanhã sempre vai ter comida, daqui a pouco sempre vai ter comida, você sempre vai comer, não vai precisar exagerar. Quando você tem um acompanhamento nutricional, psicológico, né, uma equipe multidisciplinar, você tem um compromisso ali com o outro. Então, buscar um nutricionista que entenda dessa área, né, assim como eu, por exemplo, é muito importante e interessante, porque você vai ter um compromisso comigo ali, eu vou estar lhe ajudando, lhe orientando, e você vai ter um compromisso de tentar fazer o seu melhor sempre. Então, isso ajuda muito, porque quando você está tentando fazer tudo sozinho, as chances de dar errado é muito alta, porque você não tem um compromisso com o outro, de em X dia você dar X notícia, e ir evoluindo aos poucos, sabe? Aconteceu alguma coisa, algum episódio, no outro dia, foca em fazer o seu melhor e não em ficar focando no que aconteceu. Ok? Então é isso, fica aí o vídeo sobre compulsão, minha opinião, embasamento científico, e
o que de fato significa, né? Porque é uma doença. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, podem mandar na caixinha, no direct, o que vocês preferirem. E contem comigo sempre.